pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre a primeira parte do livro O Idiota, do Dostoiévski. Na verdade, nesse vídeo especificamente nós vamos conversar do capítulo 9 até o capítulo 16. Eu já gravei anteriormente um vídeo em que a gente conversou do capítulo 1 até o capítulo 8. E nesse vídeo aqui eu vou fazer os destaques das partes que mais chamaram minha atenção para a gente poder conversar sobre o que aconteceu aqui do capítulo 9 até o capítulo 16. E com relação a isso, eu destacaria dois momentos, acontecimentos que ocorreram no apartamento de Gania e também no dia do aniversário de Nastácia, no momento em que ela está recebendo lá os convidados durante a festa, que ela está comemorando ali o seu aniversário. E também eu destacaria aqui a própria Nastácia, ela ganha um grande destaque nessa primeira parte do livro, se tornando uma das personagens principais da obra. E ao finalizar aqui essa primeira parte do livro, eu consegui entender melhor o que aconteceu com Nastácia e os motivos para ela agir da maneira que a gente acompanha aqui no livro, sempre reagindo de forma a provocar, a confrontar o outro. Então a gente consegue entender por que ela está agindo dessa maneira. Mas vamos falar, dessa personagem da Nastácia, porque lá no começo do livro, enquanto o príncipe ele estava no vagão e ele encontra o Rogojin, a Nastácia ela já é mencionada e a gente sabe o quanto que Rogojin ele é perdidamente apaixonado e obcecado pela Nastácia. A gente também conhece um pouco sobre o que aconteceu na vida dela. E esse é um fator muito importante para a gente entender por que ela está agindo dessa maneira. Então, desde o começo da história, o príncipe, ele já conhecia a Nastácia de nome, no trem, ouvindo falar. Depois, quando ele vai à casa do general, ele encontra um retrato da Nastácia. E quando ele olha, o retrato e o rosto da Nastácia, ele fica muito impressionado por ela ser uma mulher extremamente bela, mas ele também consegue interpretar ali nas expressões do rosto dela que ela é uma pessoa muito sofrida, que ela sofreu muito, que ela carrega muita dor, muito sofrimento e também muito ódio dentro dela. E no decorrer aqui da nossa leitura, a gente vai comprovando exatamente todo esse ódio, todo esse rancor, todo esse sofrimento que a Nastácia ela carrega dentro dela. Mas o príncipe, ele percebe exatamente isso, que ela está agindo de uma maneira por conta de tudo que ela passou, só que por dentro ela não é daquele jeito. E ao longo da leitura a gente vai conhecendo a Nastácia, a gente vai conhecendo a história dela. Um ponto aqui muito interessante e importante é que Dostoiévski ele vai fazer uma crítica àquela sociedade hipócrita da época, e o príncipe então ele é muito importante porque ele não tem nenhuma maldade, ele não carrega dentro dele nenhum tipo de ganância. Então ele é uma pessoa inocente. Esse é um dos motivos por ele ser considerado um idiota, porque ele age de maneira totalmente diferente daquelas pessoas que convivem ali com ele, que fazem parte e representam uma sociedade egoísta, mesquinha. As pessoas ali elas são oportunistas. Então ele está diante de uma realidade muito turbulenta, diferente dos valores que ele carrega, diferente da maneira como ele pensa, e as pessoas enxergam ele como uma pessoa diferente. E aos olhos dessa sociedade, ele é considerado um indivíduo extravagante, quixotesco, estúpido. As pessoas, na verdade, elas não conseguem enxergar dentro dele toda essa nobreza de espírito. Então, ele acaba sempre agindo de maneira bondosa, tentando salvar aquelas pessoas que ele enxerga que são boas pessoas. Mesmo aqueles que tratam mal o príncipe, ele não é contaminado com sentimentos ruins. E mesmo tendo contato com esses indivíduos, que fazem parte dessa sociedade hipócrita, ele não é corrompido e não tem nenhum desvio, nenhuma distorção dos valores ali que ele carrega. Sendo assim, no momento que ele vê o retrato da Nastácia, ele percebe que por dentro, ela é uma pessoa boa, que ela passou por muito sofrimento, que ela não merece ter um destino trágico. E a gente percebe aqui um comportamento um tanto estranho da Nastácia. Só quando eu finalizei a primeira parte é que eu consegui entender o que está acontecendo e por que ela está agindo daquela maneira. E ele sabe que aquilo ali é uma máscara para ela se defender, tanto porque ela já sofreu muito desde quando ela era pequena e também porque ainda sofre
sofre muitos preconceitos. E aí a gente conhece exatamente, eu até comentei um pouco no primeiro vídeo, mas a gente conhece exatamente a história de vida dela, todo esse sofrimento, porque ela perdeu os pais ainda quando era pequena. Os pais, na verdade, eles eram proprietários de uma fazenda, mas eles eram falidos. Então a condição financeira dela, a posição social, também vai interferir na maneira como aquela sociedade trata a Anastácia, né? Já com um olhar preconceituoso. E a gente sabe, né, que aconteceu todo aquele acidente trágico na família dela, a fazenda pegou fogo, ela ficou sozinha, ela tinha uma irmã também, mas acabou falecendo, e ela foi a única que sobreviveu. E o personagem aqui, Todzki, né, como a gente comentou também, ele é um proprietário rural extremamente rico, e por ele ser rico, ser também um homem, né, que carrega um nome importante ali na sociedade, a gente sabe que ele vai assumir a tutela da Anastácia, isso quando ela tinha por volta de 7 anos. Mas aí a gente sabe também que o Todzki, né, ele vai assumir a tutela da Anastácia porque a beleza da Anastácia acaba chamando muito a atenção dele. E ao finalizar essa primeira parte do livro, eu acredito que desde o primeiro momento, a atitude que ele teve em assumir a tutela, para mim, já foi com péssimas intenções. Então naquele momento, na verdade, ele está comprando a Anastácia, está tratando ela como propriedade ao assumir a tutela. Então Todzki, ele deixa a Anastácia com um administrador alemão da fazenda dele e ele volta para São Petersburgo, vive a vida dele e ele retorna só 5 anos depois, quando Anastácia ela está com 12 anos. Ele fica extremamente impressionado com a beleza dela e aí sim confirma que ele já tem um plano de torná-la futuramente a sua amante. Só que ele é um homem muito importante ali na sociedade. Ele quer que ela se torne uma amante refinada. Ele vai investir na educação dela, então ela vai aprender francês, ela vai aprender outras disciplinas, música, arte, ela tem uma biblioteca à disposição dela, ou seja, ela vai ter uma excelente formação. E Todzki, na verdade, ele contrata pessoas para cuidarem dela, ele não fica ali diariamente tendo convívio, contato com ela, ele volta para São Petersburgo e de tempos em tempos é que ele retornava ali para poder saber o andamento das coisas. E quando ele retorna novamente, Anastácia, ela está com 16 anos e ela já está com a formação dela completa e a partir daí ele faz dela a sua amante. Então aos poucos a gente vai conhecendo exatamente o ponto de vista da Anastácia, que durante todo esse tempo ela foi tratada como propriedade, ela foi abusada e violentada na adolescência pelo seu próprio tutor. E quando Anastácia ela torna a amante dele, eles não ficam exatamente em São Petersburgo, né? Ele fica num lugar mais distante, numa aldeia, e ele ia visitá-la de tempos em tempos, ficava ali com ela de 2 a 3 meses, e tudo isso foi causando dor, sofrimento e alimentando o ódio da Anastácia. E ela foi tomando consciência da situação dela. Então o que acontece? A sociedade já enxerga a Anastácia como uma pessoa desprezível, já tem preconceitos com relação a ela, por ela ser amante do Todzki, mas ela é a vítima ali da situação. Ele mesmo, o tutor, que cometeu toda essa atitude, ele não é visto com o mesmo olhar preconceituoso por essa sociedade. Pelo contrário, ele é visto como um homem nobre, honrado e respeitado, enquanto que a Anastácia, ela sofre preconceito e é tratada ali como uma mulher desonrada. E é a partir disso que a gente começa a entender as atitudes de Anastácia. Ela tendo consciência de que ela é considerada uma pessoa de má reputação, uma mulher desonrada, desprezada pela sociedade, ela vai agir como a sociedade enxerga ela. Mas ela por dentro, ela não é assim. Então ela veste essa máscara para poder confrontar as pessoas ali que ela convive. Então a atitude que ela tomava era de acordo com as calúnias que as pessoas faziam dela sem mesmo conhecê-la, sem mesmo saber o que aconteceu. Simplesmente ela possuía essa má reputação, vista como uma mulher sem dignidade, considerada uma cortesã, e ela provocava exatamente
somente as pessoas que a insultavam e a difamavam. Então a gente observa aqui ao longo da nossa leitura uma conduta da Anastácia mais desregrada, inconveniente, ela tem uma risada escandalosa, ela zomba das pessoas, ela também em alguns momentos faz questão de ser deselegante, tudo isso para poder confrontar essa sociedade. E a gente tem um momento aqui que Totsky, ele decide se casar com a filha do general. Primeiro pela situação financeira dos dois, então eles iriam juntar ali o patrimônio dos dois e a família se tornaria muito rica, então tem uma questão de negócio ali envolvendo o casamento. Além disso, ela era considerada uma mulher honrada por ela ter um nome, por ela ter uma boa posição, condição social. Por isso ele decide se casar, né, com Alexandra, filha do general, do que com Anastácia, que não tem condição, então não era conveniente para ele. Então ele decide ali seguir as convenções sociais. E exatamente essa hipocrisia da sociedade que desperta ainda mais revolta da Anastácia, e por isso ela tem toda aquela atitude de prejudicar o Totsky por tudo que ele fez a ela, por todo o sofrimento, por ele estragar a vida dela, porque ela sendo amante dele, ela não é bem vista na sociedade para fazer um bom casamento, ela já tem uma má reputação, e por isso a gente acompanha toda essa revolta, todo esse jeito aqui da Anastácia. Então quando ela fica sabendo desse casamento, ela vai ameaçar o Totsky para poder estragar os planos dele, e aí que ele e o general eles vão tentar tirá-la do caminho deles, para que esse casamento possa acontecer, e para isso ele vai oferecer um dote de 75 mil para o Gania, para que ele se case com a Anastácia, e de acordo com os planos de Totsky e do general, Anastácia ficaria satisfeita por ela ter um marido, e é por isso que a gente acompanha esse momento do noivado de Anastácia e Gania. A princípio a gente vê aqui que ela finge aceitar essa proposta, mas na verdade ela mais uma vez fica revoltada porque as pessoas estão sempre tentando comprá-la, tratando ela como mercadoria, servindo ali como moeda de troca. E quando Anastácia ela fica noiva de Gania, e a gente tem exatamente o momento que ela chega no apartamento do Gania, a família dele não quer de jeito nenhum esse casamento. E a família deixa bem claro isso na maneira de tratar Anastácia. Anastácia que também vai tocar em algumas feridas do Gania, então a gente vai perceber aqui que ela vai falar sobre o apartamento dele, o quanto é miserável e como que eles conseguem receber inquilinos. Gania também tem vergonha do pai bêbado, e no momento que ela está ali, ele também aparece, então ela vai usar a presença ali do pai para poder deixar ali a família constrangida com o jeito dele. Então a gente percebe que a família dele não aceita esse casamento por conta de toda essa má reputação da Anastácia, e ela acaba agindo de maneira ainda mais escandalosa e inconveniente para poder assustar e deixar as pessoas ali indignadas. Então ao longo ali da leitura a gente vai ver que a irmã do Gania, quando a Anastácia chega, ela encara com um olhar sombrio. Enfim, as pessoas ali acabam tratando a Anastácia mal e a Anastácia acaba reagindo também. Bom, então tudo isso está acontecendo no apartamento, né, do Gania, no momento que ela vai visitar a família do noivo. Gania também só está se casando pelos 75 mil rublos. Ele na verdade não gosta da Anastácia, inclusive ele a detesta, ele a odeia. Ela também sabe disso, mas como ele é um homem ganancioso e oportunista, ele estava disposto ali a encarar a situação. Mas só que Anastácia, né, ali no apartamento do Gania, deixa bem claro para ele e para a família que o destino do Gania, ele ainda seria decidido no dia do aniversário dela, que ela ia fazer ali uma confraternização, uma reunião, e foi lá também para chamar os convidados. Bom, nós temos aqui também outros acontecimentos que são importantes, né? Porque o príncipe, ele é inquilino do Gania. Então, nesse momento, Anastácia conhece o príncipe e assim que ela o vê, percebe que ele é um homem bondoso. Ele também fica muito impressionado com a beleza dela e também ele sabe, né, como eu falei no início do vídeo, que ela por dentro não é daquele jeito. E ele está disposto a salvá-la daquela situação. Ainda no apartamento do Gania, a gente tem um momento que o Rogojin, ele chega junto com um bando de bêbados e anuncia que esse casamento ele não vai acontecer, que dali a poucos dias ele levantaria 100 mil rublos para poder compensar o dote, né, de 75 mil rublos, e ameaça esse casamento. E assim ele vai ter posse da Anastácia para poder tornar
torná-la a sua esposa. Então a gente percebe mais uma vez aí o envolvimento do dinheiro tentando comprar Anastácia. Então a gente percebe aqui esse tema do dinheiro é uma forma de corromper as pessoas. E aí a gente tem esse momento do aniversário da Anastácia, em que ela recebe os convidados. O príncipe não tinha sido convidado, mas ainda assim, né, ele vai até o apartamento dela e ele vai com o objetivo de falar para ela que não se case. Dentre os convidados, nós temos o Totski, nós temos o general, o Gania, dentre outras pessoas, né, que o Dostoiévski vai apresentando aqui pra gente, até o momento que o príncipe ele chega, para a surpresa das pessoas ali, e acham até mesmo deselegante essa maneira de aparecer na festa sem ser convidado, mas a Anastácia, ela recebe ele muito bem, inclusive se desculpa pelo fato de não ter convidado ele antes, mas que desejava muito ali a presença dele na festa dela. E a gente acompanha aqui essa reunião, vai ter aqui o momento em que os convidados, eles vão contar algumas anedotas, até que Anastácia, ela anuncia que tinha reservado exatamente o dia de aniversário para poder tomar a decisão se ela aceitaria se casar com Gania ou não, e fala que essa decisão está nas mãos do príncipe. E o príncipe foi exatamente para o aniversário para pedir que ela não se case. Então ele vai falar que não quer que esse casamento aconteça, e no final das contas, essa vai ser a decisão da Anastácia. Ela decide não se casar. E quem fica desesperado com essa situação é o general e o Totski e o Gania, que eram os mais interessados para que aquele casamento acontecesse. E aqui a gente tem uma confusão geral, né? O príncipe, ele aproveita também para pedir a Anastácia em casamento, é uma tentativa ali de salvá-la daquela situação e do destino trágico dela. E apesar de saber que ela seria muito feliz com o príncipe e que ela sempre esperou se casar com uma pessoa como ele, esse casamento também ele não poderia acontecer por ele ser uma pessoa bondosa, e mais pra frente ele iria se arrepender desse casamento por ela já ter essa má reputação. E da mesma forma que Totski estragou a vida dela, ela não quer estragar a vida do príncipe. Até que a gente tem aquele momento que Rogojin, ele chega até o apartamento da Anastácia, invade a festa, mais uma vez com os amigos bêbados dele, e ele volta com os 100 mil rublos. E a Anastácia, ela acaba aceitando ficar com o Rogojin. Ela acredita que é o único destino possível para ela. Mas a Anastácia, ela é desapegada ao dinheiro, tanto que ela não aceita o dote dos 75 mil rublos. Ela também joga os 100 mil rublos na fogueira ali durante a festa de aniversário dela, indicando ali o quanto que o dinheiro, ele é um mal que corrompe as pessoas ali daquela sociedade. E ela acaba sendo uma pessoa que, na verdade, ela não queria ser. Conforme ela foi crescendo, o Totski é que foi decidindo qual seria o destino dela. E isso não aconteceu a partir, né, das suas próprias escolhas. Então Totski sempre deu a ela uma vida boa, com muito luxo, mas tudo isso fazendo de Anastácia a amante e propriedade dele. E por isso também ela é desapegada e tem aversão ao dinheiro. Bom, pessoal, tem muito assunto pra gente conversar aqui sobre O Idiota. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a parte 2 aqui do livro. E é bom porque são tantos assuntos que aí no próximo vídeo a gente também conversa sobre outros aspectos aqui da obra. Bom, por enquanto esses foram os meus destaques dessa primeira parte. Estou achando essa leitura excelente. Bom, se você já leu ou está lendo esse livro, deixa aqui nos comentários o que você está achando, seus destaques para poder a gente conversar mais sobre a obra. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de curtir, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal. E se é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ativar as notificações para receber dicas de livros e também acompanhar a programação aqui do canal. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.